Olá, nós estamos iniciando pela TV Câmara de Araçatuba o programa Araçatuba 100 anos. Este programa é um projeto do vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa, presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, e faz parte do calendário de comemorações dos 100 anos de fundação do nosso município. Durante este ano de 2008, nós vamos receber aqui no estúdio pessoas dos mais diversos segmentos sociais que ajudaram à sua maneira a construir a história de Araçatuba. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Alvino Barbosa, professor que também foi fundador da Associação Cultural Afro-Brasileira aqui de Araçatuba e já vive aqui no município há 63 anos. O senhor tem então muita história para contar para a gente, professor? Realmente, Sávio, muito obrigado pelo seu convite e agradeço também aqui nesse momento, aproveitando, ao companheiro, ao amigo Dunga, não é? Que está, de certa forma, mostrando ao povo de Araçatuba, através das pessoas que aqui vêm. Não estou aqui me dizendo que eu tenha tanta possibilidade de dizer tudo, não é? Mas tenho aqui dentro de mim muita coisa para dizer, sim, a respeito da forma como esta cidade cresceu, como ela se tornou o que é, à custa, evidentemente, do esforço público e do esforço de cada cidadão desta cidade. Tá certo, muito professor. Obrigado pelo convite. Então, nós vamos falar um pouco primeiro do senhor, né? O senhor, 63 anos de Araçatuba, o senhor não é nascido aqui. Como que foi a sua história, a sua chegada a Araçatuba? Eu nasci em Garça, perto de Marília, aqui no estado de São Paulo, e meus pais, que eram agricultores, mudaram-se para Lavínia, porque naquela época, na época do café, o trabalhador era volante, não é? Não existia contrato de trabalho, era acerto verbal. E isso foi feito com meu pai também, um nordestino, vindo de Pernambuco, casado com a minha mãe cearense, né? Dona Generosa. E fomos morar aqui no município de Lavínia. E ali eu me encontrei gente, foi quando eu despertei para o mundo, comecei a observar as coisas. Infelizmente, Deus não quis que meu pai me acompanhasse, não é? Até mais adiante. Ali mesmo ele faleceu e em 1945, após o falecimento de meu pai, não tivemos outra alternativa. Não poderíamos permanecer dentro daquele mato, porque nessa época a Noroeste Paulista era coberta pela mata tropical do interior e naquela época também a dificuldade de locomoção, dificuldade para tudo existia em função da precariedade dos transportes. E era um sonho do meu pai que eu fosse para a escola, e lá não tinha escola. E foi uma das coisas, eu como o mais velho dos filhos, embora tivesse aí 6 anos, 7 de idade, eu disse para minha mãe, eu quero ir para a cidade porque eu quero estudar. Né? E foi o que fizemos. Nós chegamos aqui em 45, descalços, né, todos mal vestidos, porque não havia possibilidade econômica, e deixamos as poucas coisas que tínhamos, né, pequenos animais de cria lá no pedaço de terra que o fazendeiro nos cedeu para sobreviver, e para cá viemos. E chegando lá na estação de Aguapeí, foi onde nós embarcamos para Araçatuba, eu me assustei com a locomotiva, né? Nunca a Maria Fumaça, eu nunca tinha visto uma locomotiva de perto, né? E hesitei em entrar no trem, porque aquilo para mim me parecia uma coisa monstruosa. De modo que, de qualquer maneira, acabei chegando a Araçatuba, sem saber para onde íamos. E fomos acabar no bairro Santana, que na época o bairro Santana era assim um bairro tido como de classe média, porque ali estava concentrada a massa dos empregados ferroviários. E o ferroviário naquela época, sem dúvida nenhuma, no contexto social desta cidade, tinha status. Tinha emprego. Tinha emprego e tinha status, e tinha o mínimo necessário, né? E alguns até mais do que isso. De modo que nos foi cedido lá um quarto, né? um pequeno cômodo de tábua, chão batido e coberto de zinco, e ali permaneci, na rua Paz Leme, número 53, não me esqueço nunca. O senhor trabalhou desde criança. O senhor foi em Graxate também? Fui. Aqui em Araçatuba? E aí a primeira coisa que me veio para tomar o tempo e me preocupar com alguma coisa, porque a responsabilidade de ser o mais velho
me colocou na cabeça que eu teria que substituir meu pai. Tá certo. Desse ponto de vista. E aí fui para a rua, fiz uma caixinha de engraxar, eu mesmo, na Rua do Fico, que na época tinha no lado esquerdo de quem demanda da cidade rumo ao bairro, Sim. Era tudo fazenda aquilo ali. Era uma fazenda da Dona Ida de Almeida. A parte edificada da cidade ficava do lado direito de quem, no mesmo sentido, né? Centro-aeroporto. Então, eu ia para a Rua do Fico, engraxar sapato, né? Procurar alguém que chegasse de ônibus, na época chamada de jardineira, né? Jardineira. E muitas vezes eu me encontrei com pessoas boas que me ajudavam com algum trocado, mesmo que não engraxasse o sapato, mas nunca, graças a Deus, cheguei a pedir nada a ninguém. Então, isso foi muito gratificante, Deus me ajudou, e eu trazia para casa as pequenas migalhas e, mais ou menos aos 13 anos, fui convidado por um cidadão que tinha uma tinturaria aqui, Jonas da Mata, na Joaquim Nabuco, e ali eu achei o meu primeiro emprego. Eu sei que uns 5 anos depois eu estava trabalhando na tinturaria e lavando e passando roupa, ganhando por peças. Tá. Isso para mim foi a glória, né? Ajudou. Aí eu disse à minha mãe, a senhora pode parar com emprego doméstico, porque ela trabalhava por aqui, nesta periferia, nesta General Glicério, eu me lembro muito bem, 362, na casa do senhor Benedito Cardoso, que era gerente do Banco do Brasil, aqui. Então, foi o emprego que ela mais durou aí. Depois trabalhou na casa do senhor Dario Lourenzi também gerente do banco, quando o senhor Cardoso foi-se embora daqui com a família. E foi essa ciranda, não é, de coisas que foram acontecendo na minha vida, porém, uma coisa eu sempre fiz com muita renitência, não é, com muito apego, que foi estudar. Estudar. O senhor chegou a professor escola eu universitário. nunca deixei. Chegou professor universitário. Cheguei a professor universitário à custa de esforço. Eu me acho uma pessoa esforçada. Eu não posso dizer de forma nenhuma, seria até muita pretensão dizer alguma coisa que eu pudesse insinuar ser acima da média, né? Não, eu sou uma pessoa absolutamente normal, mas o que me fez foi esforço, nada mais que isso. O senhor se formou em que A primeira licenciatura foi pela Faculdade de Toledo e terminei o curso em Bauru, curso de Geografia. A segunda foi em Estudos Sociais, a terceira foi em Pedagogia e depois terminei fazendo Direito também. Poxa, maravilha. Professor, como que era Araçatuba do pós-guerra, ou da guerra ainda, né? 45, o senhor veio para cá, final da guerra. Como que era a cidade, essa nossa região? Parece que ela girava muito em torno do trem. Uma coisa que me marcou também, foi naquela minha infância, foi a chegada de um pracinha. Ali na rua Pais Leme, no bairro Santana, que lá está, não é? Muito bem postado até hoje, morava um cidadão chamado Eliodoro, e ele tinha uma charrete, coisa assim, era charreteiro. Na época, o mototáxi, entre aspas, da época, era charrete, não é? Charrete. Era charrete. Os automóveis existiam, mas eram poucos, e era para a classe A da sociedade, porque era muito caro. De modo que, chegando um dia, o filho do senhor Eliodoro chegou da guerra, chegou da Itália, todo fardado, e ele fez festa, e aquela rua Pais Leme se agitou, muita festa, muito foguete, né? E eu corri até lá para ver o pracinha como era, né? O cidadão que havia lutado lá na Itália, né? De modo que foi muito bonito. Mas a guerra para Araçatuba, né? Essa história envolve uma história do país, evidentemente, mas eu posso afirmar que muitos araçatubenses participaram do segundo conflito mundial. Esse foi um aspecto, né? O outro aspecto foi que, ainda como criança, e agora, hoje, é que eu interpreto tudo aquilo, né? Sim. Mas a guerra trouxe muita coisa interessante, né? Trouxe muita coisa interessante. E uma das mais interessante no sentido de que, raramente, isso não mais aconteceu. Sim. Foi o racionamento de algumas coisas. Racionamento do óleo comestível, racionamento de gasolina, racionamento do pão. E eu me lembro que o senhor Manuel Ferro, que foi um dos
daqueles que me ajudaram a caminhar pela vida, ferroviário, não é? Sim. Eu vivia na casa dele e ele dizia para mim, você vai até a padaria Floresta, não é? Que era aí no fim da Prudente de Moraes, vai ter entrega de pão lá hoje, distribuição de pão. Então você vai para a fila, madrugada, né? Para receber o pão. Nenhuma outra padaria, quer dizer, era um rodízio. Mas a padaria Floresta era aquela que mais entrava nessa questão de distribuição do pão, porque era racionado. E ainda quando eu cheguei aqui, essas coisas existiam. Mesmo a guerra tendo terminado, né? Que terminou acho que em maio de 45, se não me falha a memória. Isso. Então, esses alimentos e as coisas fundamentais, isso eu não me esqueci nunca, não é? Depois até pegamos uma fase em que ali na rua Rodrigues Alves, no quintal, no pátio do Correio, onde tem uma quadra de esporte abandonada agora atualmente, não sei se é. Quadra do Centenário. Quadra Centenária, eu me lembro quando foi construída. E ali a prefeitura montou o galpão, não é? E distribuía querosene, não é? Porque energia elétrica na época nem todo mundo tinha, o querosene era a forma de iluminação. E açúcar e essas coisas todas eram distribuídas para o povo. E cada um tinha um cartão cor-de-rosa, me lembro bem. Cada vez que você ia lá retirar a mercadoria, destacava-se um ticket daquele, né? Tá certo. Era dessa forma, muito bonito. Agora, o senhor disse também que, ainda criança, trabalhando ainda de engraxate, o senhor carregava mala também na estação ferroviária. A estação ferroviária era o centro da cidade. A estação ferroviária era o ponto alto de Araçatuba no sentido de confluência da população. Tanto a estação ferroviária foi importante que ela acabou colocando aqui para a Praça Rui Barbosa, Rua Oswaldo Cruz, uma movimentação tipicamente urbana, né? Fins de semana, a moçada se reunia aqui nessa Rua Oswaldo Cruz e chamavam a isso tudo de footing, que é palavra inglesa que, se não me falha a memória, significa andar, sei lá, caminhar, coisas similares, né? Muito bem. E ali, dali muitos casamentos surgiram, né? Muitos acertos. Andando para lá e para cá, indo e voltando. Indo e voltando. E na Praça Rui Barbosa, no entorno da praça, que era um pouco diferente do que agora, existia uma calçadinha estreita, não é? E um canteiro em volta da praça todinha, feito daquela planta colchão de noivo, não é? Uma planta espinhenta, com as florzinhas vermelhas. Tá certo. E a moçada pobre fazia o footing ali, em torno da praça, né? A moçada da classe B. E a classe A era no Oswaldo Cruz, né? Já tinha uma separação. É para você ver que nunca houve mistura, a bem da verdade. Tá certo. É isso aí. Tá certo. Professor, com relação à questão, o senhor foi uma pessoa que foi o fundador da Associação Cultural Afro-Brasileira aqui em Araçatuba. O que é que o senhor diz da participação do negro na nossa história, na história de Araçatuba? Como só ia acontecer em todas as partes desse país, o negro teve uma participação importantíssima, discreta historicamente, porque essas coisas não ficaram lavradas, lamentavelmente, não é? E porque também você sabe que a história é lavrada segundo o interesse da classe dominante. E como o negro foi sempre subalterno, não é? A história do negro na cotização para que tudo isso acontecesse foi interessante. Quando aqui cheguei, a população negra estava empregada principalmente no setor hoteleiro, na indústria hoteleira, estava empregada na ferrovia, no trabalho braçal, pesado, né? Até porque, convenhamos, o negro não tinha formação suficiente para a assunção de responsabilidades mais elevadas, né? Mais agudas ou mais importantes. E também estava empregado na indústria da construção. Isso, a princípio, de uma forma menor, porque Araçatuba, naquela época, com 37 anos, era representada por um casario contíguo, porém um casario amigo, no sentido de que aqui dormia-se com as janelas e portas abertas, sem problema. Não tínhamos problema aqui de segurança. E as coisas eventualmente acontecidas desse ponto de vista, não é? Todo mundo imediatamente ficava sabendo
E era até motivo de riso, às vezes, não é? Nós tivemos figuras aqui importantíssimas, do homem comum, do homem de rua, né? Zica, Isaías. Isaías tinha uma sanfona velha, né? Ele e a Zica eram um casal, e eles andavam pelas ruas de Araçatuba. Zé do Berro, chamado Zé do Berro, tá? Era um camarada assim que tinha alguma deficiência mental, mas, sabe? Que eram personagens da personagem, cidade. O Janico também, me lembro dele. Janico até que foi, muita gente o tem como um milagreiro, hein? Janico, sim. Depois que ele faleceu, aí o cemitério de Araçatuba era, ou é, muitas vezes visitado por pessoas que o conheceram, né? Que faz milagre, fez milagre e tudo mais. Então, mas houve aqui um caso interessante desse pessoal de rua, que foi o caso de uma senhora cujo apelido era Sucuri. Me desculpa, mas eu não sei o nome, Sucuri, não é? Tá certo. E ela tinha a língua solta, compreende? E uma vez eu passava pela Praça Rui Barbosa, saindo ali pela Floriano Peixoto, e a Sucuri, era um sábado já no cair da noite, e o pessoal já começava a passear por ali, e caía à noite, o pessoal ia para a praça, conversar, bater papo, era outra coisa, né? Então, alguém a chamou de Sucuri, e ela não gostava. Mas, olha, posso lhe dizer que foi a seleção de palavrões mais rica que eu já vi na minha vida. Tá pronunciou em plena via pública, né? Tá, e certo. Aquilo era motivo de riso. É. Professor, o fato de ser uma cidade em que o trem realmente trazia muita gente, havia uma movimentação noturna muito grande. Muito. Aqueles, hotéis, inclusive até a própria zona do Meretriz. Exatamente. Né, que era a chamada Rua 13 de Maio, um segmento da 15 de novembro, do cruzamento da Rua Bandeirantes, lá para o fim. Era 13 de maio. Tem fama eu não sei bem por que essa data, por que essa coisa. Sei. Mas ali se concentrava o pessoal, então, de vida fácil, não é? Então, isso tudo atraía viajantes estranhos, de modo que a noite de Araçatuba se concentrava ali, não é? Era centrada ali. Cantinas, Cantina do Odilon, etc. Né? E eu andava por ali como engraxate, né? E depois também partícipe da coisa, depois dos meus 15, 16 anos, por que não é? Vamos conhecer essas coisas aí. Mas bastava aí na roda dos engraxates se dizer, olha, eu vi sua mãe na 13 de maio. Esse era o ponto de partida para a briga. Briga, né? Mas era briga feroz, não é? Tá certo. Professor, e a questão da política? Como que era aí os nossos personagens políticos aqui de Araçatuba? A política era muito aguçada no sentido de conquista do voto, como acontece ainda hoje. Agora posso dizer que era uma política mais discreta. Não estou aqui acusando ninguém, porque também não tenho provas, e se as tivesse também, não as colocaria em público, não é? Mas ela era uma política discreta no sentido de que candidato não ia ao palanque atirar pedra no outro, né? Não sei se porque à época o comportamento das pessoas impunha respeito, ou se porque os cidadãos que se candidatavam eram realmente homens de outro timbre, não é? Outro timbre no sentido de respeitar o outro. Mas por aqui passaram. Eu conheci governo já aí consciente, não é? Sabendo do que se tratava. Conheci Valadão Furquim, não é? Conheci Joaquim Geraldo Correia no comando aí, né? Conheci Valdir Filizório de Moraes, e daí já a nova geração. Mais recente. Depois veio Silvio Venturoli, João Cuiabano, tá certo? O Cuiabano é tido como uma espécie, um personagem, uma pessoa folclórica, realmente era isso. Sensacional, posso dizer. Não é porque se foi. Mas, em termos de honestidade com a coisa pública, eu assino embaixo. Impressionante. Era analfabeto ou semi-analfabeto, ele tinha um sotaque, um linguajar próprio, né, de cuiabano, um homem que, não é porque nunca usou gravata, nunca ouvi de gravata, mas chegou a ser deputado estadual, né?
E tem aí umas passagens interessantes sobre o João Cuiabano na Assembleia Legislativa, até que o Diário Oficial da época publicou, né? Ah, é? Lá existia a deputada Conceição da Costa Neves. Sim. E um dia ele chegou na Assembleia e a deputada estava trajada com um vestido listrado, né? E ele olhou para o plenário e disse, foi à tribuna e disse que, olha, nós temos aqui hoje um deputado fantasiado de zebra, né? De zebra que ele falava. E aí ela foi à tribuna e disse, então nós temos aqui hoje uma zebra fantasiada de deputado, referindo-se a ele. Mas uma pessoa assim muito correta, incisiva, compreende? Não tinha tabela, o que ele tinha que falar ele dizia para quem quer que fosse. Isso atraiu, não só a forma, o sotaque dele, né? Porque ele era meio Jânio Quadro desse ponto de vista, do ponto de vista do sotaque, não do linguajar, porque o Jânio era filólogo. Exato. Agora, professor, com relação ao crescimento da cidade, antes até da gente começar a gravar, o senhor estava dizendo sobre os prédios realmente raros até então, né? A cidade não era asfaltada em 45, não. E depois chegou a ser chamada capital do asfalto. Exatamente. O que aconteceu? Então, a partir de um certo momento, e agora eu não sei situar bem qual o governo, mas vamos lembrar aqui, ainda que vagamente. Foi no governo de Valadão, e de Zizinho, que a cidade começou a ser asfaltada. Bem, essa macadamização é inventiva de norte-americanos, né? Mas o Brasil já dispunha dos elementos fundamentais, e Araçatuba, sobretudo, porque tem basalto. Araçatuba está assentada em cima de uma camada basáltica mais extensa do planeta. Tá certo? Tem o material. Então, é um material aí presente. Ora, foi então juntar o piche, areia, essas coisas todas e calçar a cidade. E eu me lembro que um dia um viajante, eu trazia a mala dele até o grande hotel, e ele olhou pisando na terra e pulando poças de lama ali, de água. Ele falou, ô menino, essa cidade não tem asfalto? E eu fiquei meio indeciso para responder a pergunta, porque eu não sabia o que era asfalto. E aí eu disse, eu acho que não. Realmente não tinha. Bem, mas aí a cidade, essa providência do poder público, ela se estendeu de uma forma muito rápida, e o que foi interessante, o que é interessante verificar, é que esta cidade aqui, em menos de meio século, ela mais que se duplicou. Hoje nós estamos aí na casa dos 200 mil habitantes. Exato. Eu não tenho medo de afirmar isso, embora eu não tenha consultado o IBGE. E naquela época nós tínhamos o quê? Era uma Guararapes, 40 mil. Quando eu cheguei era entre 30 e 40 mil habitantes, se muito, né? E ela se circunscrevia assim, para a Zona Leste, para o lado leste, nós tínhamos aqui o Ribeirão Baguaçu, e a cidade era contida pelo ramal ferroviário. A linha segurava a cidade ali. Abaixo da linha, nada. Mato e nada mais. Quer dizer, o Ribeirão Baguaçu estava no meio da mata ciliar, muito piscoso, por sinal, né? E era o balneário da meninada pobre. Ia lá para o Baguaçu nadar, pular lá e tal. E para o lado oeste, para onde a cidade se estendeu mais, né? Ali ela era contida pelo Baixadão, hoje chama, vamos dizer, Baixadão do Mercado, né? Do Mercadão. Aquilo era um taboal só. Desde o muro lá do terreno do Safiote, onde nasce o córrego, aquele emissário, tem um lago ali, né? O emissário do lago, o Machado de Melo, desde ali até, passando por defronte o Bosque Municipal, era só taboa, era brejo mesmo, taboa, era um pântano. E do outro lado só tinha chácaras. Chácaras e sítio, não tinha nada urbano do outro lado, né? Então hoje a gente verifica ali, olha, o bairro Paraíso, toda a zona oeste, a cidade se estendeu. Se você tomar em metros aí, da Praça Rui Barbosa, que é o ponto aí, o central, até o São José, Monte Divino, etc., a distância é 2 vezes mais do que daqui do lado leste para onde a cidade acaba hoje, que atravessou o Baguaçu, não é? Ali nós temos uma nova Araçatuba. Para a zona norte, ela estava contida pelo bairro Santana, tá certo? E o mesmo córrego Machado de Melo, que faz uma curva, demandando para leste ali.
E para a Zona Sul, meu caro, o ponto final era a Avenida Pereira Barreto, cruzamento com Euclides da Cunha. Pois não tinha Onde mais, tem a abertura da Avenida Brasília. Dali para cá era a cidade. Depois era um trilho, no meio do mato, não é? Era a saída para Bilac, uma estradinha de terra. Depois é que vem o loteamento do Nova York. Loteamento do Nova York, Elísio Gomes, lá nos anos 60, mais ou menos. E eu participei da inauguração da Avenida Brasília, participando da corrida pedestre que teve lá. Eu tenho documentos disso aí ainda, até hoje, não é? Mas foi interessante, essa zona sul da cidade, e aqui vai o meu voto de aplauso ao senhor Elísio Gomes, ele foi um pioneiro, ele fez a cidade crescer para o lado sul, tá certo? E crescer de uma forma bonita, não é? Planejada. Isso é verdade. Tá ótimo, professor. A gente vê que tem assunto ainda para vários programas, né? Tem muita coisa para ser contada, mas é esse o objetivo realmente do nosso programa, né, Araçatuba 100 anos, trazer as pessoas para que a gente possa ter um bom arquivo para que as futuras gerações possam consultar e saber um pouco mais a respeito da sua história. Eu gostaria muito de agradecer ao senhor, nós já estamos chegando ao final do programa, mas gostaria de agradecer ao senhor por essa colaboração, esse depoimento, e encerrar pedindo ao senhor aí uma palavra a respeito do nosso centenário. Meu caro amigo Sávio, quem tem que agradecer sou eu. Você não queira saber a dimensão dessa honraria que vocês me promovem, me convidando aqui, me oferecem, né, me convidando aqui para perguntas desse naipe, para a gente bater um papo, embora ainda não muito da forma que eu gostaria, de mais tempo e tudo mais, mas somos limitados, todos nós. E eu quero agradecer a você, né, e à Câmara Municipal, ao Dunga, por essa iniciativa, porque finalmente, né, nós estamos vendo aqui que hoje o poder público está muito mais voltado para o todo desta cidade, né? Esta cidade que é um ponto de referência no oeste de São Paulo. E, por outro lado, eu quero dizer para você que esta cidade, eu já ouvi esta fala da parte de algumas pessoas, que ela não mostra muito motivo pelo qual cresceu. Mas eu digo para você aqui agora, com toda a franqueza de propósito, que ela cresceu porque o araçatubense trabalhou e trabalha, porque o araçatubense lançou na aventura de buscar de longe e trazer para cá, porque o araçatubense abriu os braços para todos aqueles periféricos do nosso estado, essencialmente de Minas Gerais, de Goiás, do Mato Grosso, e este aqui é o ponto de encontro. É uma cidade de fronteira. Então aqui nós encontramos mineiros, goianos, mato-grossenses, paranaenses, e que vieram para cá para construir esta cidade. Nunca podemos esquecer da cota que os imigrantes trouxeram. Inicialmente, os italianos. Os italianos foram de uma valia incrível, não é? Não só na questão da repartição da terra, porque veja você, nós estamos aqui com uma paz duradoura com relação a isso, no momento em que o Brasil está convulsivo por causa da divisão da terra. Nós não temos esse problema aqui. E acho que devemos isso à colônia italiana, com a sua parcimônia, comprou sua terra, dividiu com os filhos, e aí estamos, circundados, não é, pela pequena propriedade desse pessoal que luta diuturnamente. A outra coisa também é dizer que os comerciantes, não é, libaneses, japoneses, centenário também. Centenários, esses têm um capítulo especial na história desta cidade. Enfim, esse acervo humano que Araçatuba recebeu não foi só em função de um atrativo geral que o poder público ofereceu, mas ela por si só é linda. Tá certo. Ela por si só atrai expansão horizontal, crescimento horizontal. Não temos barreiras naturais, não temos problemas de água.
que é fundamental para a permanência humana. De modo que ela floresceu, não foi só porque é uma cidade de fronteira e agora atualmente cruzamento de rodovias, já que esse é o sistema adotado na atualidade, não é? Mas ela nasceu com o trem, que eu tenho viva esperança de que ele volte. Ele volte neste país, porque o Brasil já precisa da ferrovia, mais rápida do que antigamente, não é? Mais eficiente. Mas esta cidade que me viu crescer, acompanhou os meus passos, ela deve e pode contar com toda uma geração que aqui está, e eu sei que contará, não é? E eu digo para os senhores do poder público que esta cidade merece toda a atenção. Tivesse eu mais tempo, eu justificaria por quê. Mas por alto é porque ela é uma cidade cuja situação geográfica é ímpar. É ímpar. Ela está numa posição dentro do estado de São Paulo... Privilegiada. Privilegiada, sem dúvida nenhuma. Muito. Então, fiquemos por aqui até o dia que Deus quiser. Tá ótimo. Então, com essa bela análise do professor sobre a nossa história, o nosso centenário, nós vamos encerrando aqui o nosso programa Araçatuba 100 anos e, logicamente, durante esse ano, vamos trazer mais pessoas para que a gente possa ir contando a história do nosso município. Obrigado por sua audiência e até lá.